Fala, galera! Muito boa noite a todos. Desculpem pela demora, tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos ao vivo. Graças a Deus, tudo certo. Professor Bruno Bragança, do Aproveste, pré-ENEM, em parceria aí com a Faculdade Novo Milênio. A gente montou esse projeto para disponibilizar para vocês inteiramente gratuito aulas temáticas com foco no Enem. Então, nós vamos começar a aula de hoje, aula de História, falando de dois temas muito importantes aí, né? Muito em voga diante de tudo isso que está acontecendo por conta da pandemia do coronavírus, que na verdade é o tema das pandemias pela história, não é isso? E aí eu escolhi duas grandes pandemias para a gente trabalhar nesse momento, que é a pandemia da peste negra, que acontece durante a Idade Média e que, inclusive, vai avançar pela Idade Moderna, em alguns casos específicos, a gente vai citar também. E vamos falar também sobre a pandemia da gripe espanhola, de 1918, que acabou caindo no esquecimento durante boa parte do período, justamente porque ela acontece durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ela acabou ficando ofuscada, mas atualmente temos aí, então, estão revisitando, não é isso? Aquele conteúdo, inclusive vindo muitas coisas novas a respeito da gripe espanhola, que começa em 1918, no início ali da Primeira Guerra Mundial. A gente vai trabalhar muito bem também esse assunto. Beleza, galera? Então vem com a gente, vamos embora para cima, que o foco aqui é Enem. Galera, seguinte, vamos lá para o histórico, então, das pestes. Por que eu coloquei histórico das pestes? Não é isso? Porque não foi somente um momento que aconteceu a peste negra. A gente está acostumado a ver na escola ali, no final do 6º ano e no 3º ano também, né, quando a gente revisita essas matérias, que a peste negra acontece ali no final da Idade Média, certo? Mas ela acaba acontecendo também um pouco antes disso e prepassa por outros períodos ali do final da Idade Média. Por que peste, galera? Peste vem do latim doença, não é isso? Então, peste negra, a gente vai explicar a etimologia da palavra para que vocês possam entender muito bem o sentido disso. E no final da aula, galera, se sobrar tempo, a gente vai realizar algumas questões do Enem, inclusive. Beleza? Então, olha só, primeira coisa, sempre que você vai estudar qualquer tipo de conteúdo de história, você precisa entender o contexto histórico daquilo tudo. Se eu estou falando de peste negra, eu estou falando de Idade Média. Estou falando de final da Idade Média, século XIV. E o século XIV é o século da crise da Idade Média. Para vocês terem noção do tamanho que foi a peste negra, nós tivemos 1/3 da população europeia que morreu, que veio à morte durante esse período. Isso vai mudar por completo questões de saneamento, questões culturais, questões políticas, econômicas. Haverá diversas mudanças pela Europa justamente por conta da crise provocada pela peste negra. Mas vamos lá, então, por esse histórico sobre a peste negra. Nós temos aí no século V já um início aí mostrando para que ela veio, né? Então, no século V, nós tivemos uma peste negra que ficou conhecida como a peste de Justiniano. Nos próximos slides eu vou explicar direitinho sobre os sintomas, sobre o que é a peste negra, de onde ela veio e tudo mais. Mas vamos lá. Século V, temos a peste de Justiniano, por conta do imperador Justiniano ali na região de Constantinopla, né? Isso do Império Bizantino. E, inclusive, ele vai ser acometido da peste negra, mas vai conseguir sobreviver. Ficou conhecido como peste Justiniano justamente porque ele acabou sendo contaminado por isso. Percebem que há apelidos, não é isso? Dependendo do momento histórico, né? Então, na verdade, a peste bubônica, muitas vezes conhecida também como peste pneumônica, mas no século V foi conhecida como a peste de Justiniano. Depois, século XIV é a mais famosa de todas, não é isso, galera? A peste negra, que vai levar à crise do feudalismo, com outros fatores envolvendo tudo isso. E, por último, nós temos aqui, no século XVII para o século XVIII, alguns pontos, né, da Europa que vai acabar ressurgindo a peste negra, e é nesse momento que surge toda aquela figura folclórica dos médicos da peste, com aquele bico alongado, tudo isso que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Seguinte, a peste negra ela vai ter origem na Ásia, mais uma vez na Ásia, mais uma vez na China, não é isso? Tudo indica que a peste negra se originou também na China, assim como o nosso coronavírus, atualmente a Covid-19, não é isso? A chegada da peste negra até a Europa, ela está diretamente ligada ao quê?
ligada, sobretudo, às atividades comerciais, não é isso? As atividades comerciais que vinham do Oriente para o Ocidente. E é por isso que eu coloquei essa imagem da Península Itálica aí, que vocês estão acompanhando bem de perto. Então, olha só, a principal rota comercial da Europa durante esse período é o quê? O Mar Mediterrâneo, certo? E para chegar ali até o Mar Mediterrâneo e até a Península Itálica, na Península Itálica nós temos as cidades mais ricas da Idade Média, né? Gênova, Veneza, Florença, que realizavam atividades portuárias. Então, nesse comércio, nesse intercâmbio comercial, é que vai acontecer a chegada da peste negra na Europa e, posteriormente, sua disseminação para toda a Europa. Vamos agora aos sintomas da peste negra, galera. Seguinte, coloquei aqui uma imagem, então, de um padre, inclusive, benzendo uma pessoa acometida da peste negra, doente, não é isso? Por conta da peste negra. E nesse período, o que nós temos aí sobre os sintomas da peste negra? Nós temos todo um problema que envolve dores musculares muito fortes, febre, não é isso? A peste negra vai acabar provocando sangramento, escurecimento, não é isso, nas mãos. Na verdade, não só nas mãos, nas extremidades do corpo. E esse escurecimento que vai ser chamado de quê? Que vai ser apelidado, na verdade, de negra, não é isso? Foi denominada negra por quê? Por conta dessas afecções escuras que vão acontecer na pele do indivíduo. A peste negra, diferentemente do Covid, por exemplo, da gripe espanhola, era uma doença bacteriana. Então, não envolve, não é uma doença viral, né? É uma doença bacteriana. Então, nós temos aqui os inchaços nos bubões, que eram nas virilhas, nas axilas. Então, as pessoas ficavam bem inchadas, igual vocês podem ver na imagem aí, que representa um adoecido aí pela peste negra. Então, a morte, ela era dolorosa, terrível e muito rápida, né? Os relatos mostram que essa morte, a pessoa descobria que estava com a doença, passou uma semana, acabou, não se via mais. E aí, galera, há uma completa mudança até na cultura, nos hábitos dos europeus durante esse período. Por quê? Porque as pessoas, elas costumavam se ver durante o dia ali, durante uma semana, e posteriormente, já era. A pessoa morria, ficou acometida da peste negra e morria. Passou-se, então, a valorizar muito mais uma questão de vida terrena, não é isso? Porque as pessoas morriam muito rápido. Quando eu falo que 1/3 da população morreu, galera, é para vocês tomarem como ideia aí, né, de pegar, de repente, um bairro de vocês, a cidade, imaginar 1/3 das pessoas que foram embora. Então, a peste negra, ela, de fato, ela foi uma das pandemias aí mais violentas da história no sentido de número de mortes, certo? Então, o que acontece? Se sabe sobre o tratamento da peste negra? Não, não se sabia sobre o tratamento. E aí começa a se especular. Primeiro, os motivos da peste, a gente falou sobre os sintomas. A gente vai entender, então, a especulação sobre os motivos da peste negra, certo? Vai saber, então, como que aconteciam as transmissões, já nos próximos slides. E aí, galera, sobre essa questão da peste negra, de como que ela foi violenta, nós temos um poeta, né, do Renascimento, chamado Boccaccio, que ele diz a seguinte frase, e aí eu quero que vocês acompanhem no slide, e eu vou ler aqui para vocês. Em homens e mulheres, a peste negra se manifesta pela emergência de certos tumores nas virilhas e axilas, alguns dos quais chegam ao tamanho de uma maçã, outros ao de um ovo. Dessas duas regiões do corpo, esses tumores mortais logo começam a se propagar e a se espalhar em todas as direções. Então, essa é uma mensagem de Boccaccio a respeito da peste negra, e a gente visualiza perfeitamente isso que ele está falando sobre a peste negra nessa imagem de baixo aí, né, de um adoecido acometido pela peste negra. É a transmissão. Coloquei esse ratinho bonito, simpático. Eu pensei em colocar o Ratatouille. Só que eu falei assim, o Ratatouille é tão simpático, muito mais simpático, né, galera? Então, se eu ficar com raiva do Ratatouille, eu preferi não mexer com isso, não. Então, temos aqui um rato que era né, dos transmissores aí da doença, né? O que vai acontecer? Essa transmissão, inicialmente, por conta de ratos, das pulgas ali, que estavam infectadas com essa bactéria. E, galera, se falar da Europa durante esse período da Idade Média, é entender quase que um lixão a céu aberto, né? A galera não tinha o hábito de higiene, né? Nem o hábito de higiene de tomar banho
e muito menos de colher o lixo, né? Jogavam cocô pela janela, galera. Não tinha sistema de esgoto, né? Não tinha banheiro nas residências. Então, faziam suas necessidades ali em baldes, em pinicos, e jogavam aquilo no meio da rua. Então, era o local certo para a proliferação dessas doenças, né? Então, primeiro, eu falei com vocês que essa transmissão, inicialmente, ela se dá por conta desses ratos, né? Das pulgas que habitam esses ratos. Posteriormente, essa doença ela vai ser propagada por via aérea, não é isso? Então, é a chamada peste pneumônica. Então, não é só limpar a cidade mais, porque as pessoas, elas estão acometidas da doença. Então, através dos espirros, das tosses, essas milhares de gotículas acabavam se espalhando e contaminando outras pessoas também. E aí nós temos as precárias condições de higiene da habitação em toda a Europa, que acabava facilitando muito bem a transmissão dessa doença. Vamos para outro tema aqui, então. Os flagelantes. Galera, a gente percebe, até acompanhando, eu acho muito interessante, eu tento focar nisso sempre, que é o seguinte, a gente vê a Covid-19 acontecendo nos dias de hoje, certo? E tem muito, galera, a se comparar com as pandemias que aconteceram pela história, né? E um dos motivos aí que dá para a gente citar é o seguinte, tentar acusar alguém pela questão da transmissão, não é isso? Quem é que está contaminando todo mundo? Aí cria-se teorias de que foram chineses que criaram em laboratório para poder instalar o caos no mundo, não é isso? E se tornar uma grande potência. A China já é uma grande potência, né? Então, algumas coisas não fazem sentido. E esses flagelantes, galera, eles também buscavam explicação, eles eram religiosos, extremos, né? Religiosos, e eles buscavam explicação e perseguiam aqueles que eles acreditavam que fossem contrários, na verdade, fossem responsáveis pela epidemia da peste negra. Então, nós temos aqui a chamada Irmandade dos Flagelantes, né? O que são os flagelantes? Os flagelos. Dá uma olhada nessa imagem aí, galera. Percebam que esses moços religiosos aí, eles estão sem camisa e eles possuem algo na mão que é para quê? Para poder se autoflagelar. Eles se cortavam. Eles acreditavam que aquilo era um pecado de Deus e, por isso, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam sofrer da penitência divina. Só que aí, quanto mais eles se flagelavam, eles deixavam marcas, eles deixavam feridas, e isso acabava facilitando o processo de contaminação, né? Além disso tudo, desse autoflagelo que acontecia, eles também foram responsáveis por fortalecer a ideia de repúdio contra as minorias, contra os judeus, contra imigrantes. Galera, teve episódio de morte de cerca de 2.000 judeus em determinada cidade, né? Os judeus, mais uma vez, muito perseguidos aí durante a Idade Média, por conta da peste negra, porque alguém tinha que ser culpado, né? Num momento igual esse, ninguém se esforça para buscar o quê? Para buscar a solução, busca o culpado. E os judeus, mais uma vez, infelizmente, foram tidos como culpados e sofreram muito com toda essa questão envolvendo essa perseguição contra estrangeiro, contra judeus, inclusive contra leprosos também, não é isso? Quais eram os contraindicativos, galera? Pessoal, a medicina era extremamente precária. Eles não tinham noção de como acabar com aquela doença que se espalhava e que matava milhares de pessoas. Então, começou-se a especular e a criar, né, teorias. Sabe essas fake news que vocês recebem no WhatsApp? Que, na verdade, os seus tios recebem no WhatsApp e mandam para você? E se você tomar um chá de limão, vai matar os vírus que estão na sua garganta e você vai estar livre disso? Sabe isso que acontece nos dias de hoje? Pois é, sem nenhum tipo de explicação científica, né? Naquela época também, tinha lá os contraindicativos sem que se conseguisse provar nada daquilo. Então, uma das coisas era se livrar do cheiro pútrido, do cheiro podre, né? Que acometia a cidade. Então, o pessoal, na verdade é o seguinte, o cheiro não contaminava, né? Mas eles acreditavam nisso, que o cheiro contaminava. Por bem ou por mal, isso acabou ajudando a população a manter as cidades mais limpas. Então, sem querer,
eles acabavam, sim, né, conseguindo conter o avanço da peste negra, mas por conta da limpeza que vai estar acontecendo. O que vai acontecer? Outra coisa, não se alimentar de carne ou de figo. Atividades físicas intensas, porque eles acreditavam que abria os poros e por isso poderiam ser facilmente contaminadas. Transar, sexo, nada disso. Era contraindicativo também, porque poderia contaminar. E tomar banho, ao invés deles pensarem em tomar banho, não. Já não tomava banho mesmo, o europeu já não gosta de tomar banho, então era contraindicativo também a questão do banho. E aí, galera, sobre os médicos da peste, que eu acabei citando no início da aula aí, que é aqueles que têm um bico, deixa eu voltar lá no slide, esse bicudo aqui. Professor, você não falou nada disso aí durante a Idade Média sobre os médicos da peste. É porque essa imagem, galera, que acaba permeando aí o folclore mundial sobre a peste negra, é uma imagem do século XVII, do século XVIII, né? Quando ela voltou a cometer a Europa, e não da Idade Média. Essa imagem ela é mais recente, então. Por que eles usavam essa máscara? Essa máscara, galera, bicuda aí, tem um sentido, que era o quê? Por conta do forte odor das feridas podres e dos corpos, eles colocavam, como é que chama? Colocavam flores, colocavam aromatizantes ali no bico, para que pudesse, então, eles conseguirem conviver com os doentes e com as pessoas que iam morrendo, né? Porque fedia muito. E como eles acreditavam que o odor podia também contaminar, então acabava aliando as duas coisas. Eu coloco aromatizantes ali naquele bico, para quê? Para quando eu respirar, eu conseguir me livrar do problema que envolve o cheiro, o odor, né? E não ser contaminado segundo as ideias da época. Tranquilo, galera? Tudo tranquilo até aí? Olha só, recadinho aqui. Deixa aí os comentários no Facebook, assina o canal da Novo Milênio, tá? Vamos lá para os canais aí também do Aproveste, da Novo Milênio, nosso Instagram, curso Aproveste, o Instagram da Novo Milênio também. Vamos seguir a gente. Se tiver alguma dúvida durante a aula aí, por gentileza, mande nos comentários, que o professor Gigi está de olho nos comentários, vai anotar e no final da aula vai me mandar. Se não der tempo, se eu não conseguir responder todas as perguntas, ou não conseguir responder pergunta hoje, eu prometo que eu vou responder essas perguntas lá no nosso Instagram e publico para vocês ainda essa semana, beleza? Outra coisa, esse slide aí vai estar disponível a partir de amanhã nas nossas redes sociais. Vamos seguir, então. Temos aqui uma questão cultural fantástica durante esse período que vai surgir. O fenômeno cultural da dança macabra, a dança da morte. Olha essa imagem. Eu gostaria que essa imagem expandisse aí a tela inteira para vocês visualizassem ela de forma bastante nítida, não é isso? Então nós temos aqui, no fundo, um cavaleiro ali, no caso, né, que é feito de ossos, que no caso é uma pessoa morta. Nós temos padres, nós temos médicos. E esse fenômeno cultural da dança macabra vai permear a Europa durante esse período. Inclusive vai se transformar em diversos... vai acabar indo para livros, né? Transformando charges e por aí vai, que a gente vai visualizar. Tem uma outra imagem dessa aí no próximo slide também. Então, esse fenômeno da dança cultural, na verdade da dança macabra como um fenômeno cultural, ele se expande pela Europa e até por uma questão de valorização da vida, né? Como que a morte estava tão presente na vida das pessoas e eles passam a visualizar ela como se fosse parte do cotidiano, não é isso? Do europeu. Vamos lá, então. Quais são os impactos imediatos? Uma coisa que eu queria focar aqui para vocês aqui, a gente fala muito, né, a TV, os jornais, eles vêm muito com essa questão de o mundo pós-pandemia, não é isso? É tentar descobrir como que vai ser daqui para frente. Os jornais tentam fazer isso o tempo todo. E para que serve a história? Dentro dos motivos é para entender o passado e ver o que aconteceu. Né? Então, quais foram os impactos imediatos da pandemia da peste negra? Primeira coisa, pausou a Guerra dos 100 Anos. Não é isso? Aquela famosa Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, ela acaba sendo pausada por conta da pandemia que envolve aí a peste negra, por conta de milhares de pessoas que vão morrer. Ela vai ser pausada durante esse período. Temos aí uma decadência econômica, obviamente, não é isso? Por conta de milhares de pessoas que vão morrer, atividades comerciais vão ser pausadas. Nós vamos ter quarentena acontecendo também. Só que as quarentenas, como eles não tinham noção de como fazer de maneira eficaz, elas acabavam muitas vezes prejudicando ainda mais. Por exemplo,
Aí eles não deixavam estrangeiros entrar na cidade. Mas eles fechavam a cidade, não é isso? Sem deixar ninguém entrar ou sair. E as pessoas que estavam ali dentro contaminadas, mais próximos umas das outras, acabavam contaminando uma quantidade ainda maior de pessoas. Não é isso? Decadência econômica, pessoas ainda mais fragilizadas, não é isso? Fome, desnutrição, 1/3 da população europeia vai ser morta. Isso, galera, essa questão de 1/3 da população europeia é uma estimativa, né, isso que os livros de história trazem, justamente porque não tinha censo populacional, né, não tinha um IBGE ali pela Europa para poder saber com certeza o número de mortos. Se hoje em dia, com esse avanço todo, a gente não sabe o real número de mortos pela Covid, você imagina no final da Idade Média, não é isso? E aí mostrando que, naquele período, a morte não escolhia classe social, nós vamos mostrar aqui para vocês a morte de Joana da Inglaterra, uma princesa, não é isso? Filha do rei Eduardo III da Inglaterra, que ela vai acabar, essa moça bonita aí da imagem que vocês estão vendo ao lado aí, não é isso? Essa moça bonita aí, ela vai sair da Inglaterra para se casar com um príncipe espanhol, naqueles casamentos arranjados que existiam, não é isso? E aí ela vai acabar se contaminando com a peste negra durante essa viagem e vai acabar vindo a falecer lá na região da França. Ou seja, nós temos uma princesa, filha do rei da Inglaterra, acabando morrendo aí durante esse período, uma personalidade importante da época. É claro, galera, assim, não escolher a classe social. Quando a gente olha a pandemia do coronavírus nos dias de hoje, o que a gente enxerga? Escolhe a classe social? Não escolhe. Só que a gente vê que a população mais pobre sofre mais. Por quê? Porque não consegue fazer o isolamento correto, porque não tem um plano de saúde, certo? E nessa época, o que vai acontecer? Os reis, os monarcas, eles vão se retirar para os seus castelos nos interiores. Eles vão se retirar para suas fazendas, seus feudos, na verdade, não é isso? Para se isolar da população. Enquanto isso, a população da cidade estava morrendo aos montes. E aí, temos aqui uma pintura chamada Triunfo da Morte, não é isso? Que mostra, então, a visão do pintor aí, Bruegel, a respeito da pandemia da peste negra. Então, a gente vê uma imagem à escura, com fogo, pessoas mortas, não é isso? O caos instalado na Idade Média aí, por conta da pandemia da peste negra. Vamos seguindo, então. Temos aqui mais uma imagem, mais uma figura sobre a dança da morte, não é isso? Ou a dança macabra, galera. Nesse período, então, a gente tem aqui como destaque, né, as mudanças que vão acontecer. É enxergar o mundo, como a gente fala, enxergar o mundo pós-pandemia. E por incrível que pareça, galera, naquela época, depois que tudo aconteceu, o saldo para aqueles que sobreviveram foi positivo. Para aquele que morreu, obviamente não tem nem o que se falar, né, galera? Mas para aqueles que sobreviveram, o saldo foi positivo. E aí, como assim? Por que o saldo foi positivo, professor? Primeira coisa, se morreu muita gente, isso quer dizer que o salário vai acabar aumentando para algumas pessoas. Por quê? Porque a oferta de trabalhador ela vai ser menor. O preço dos aluguéis vai acabar abaixando, não é isso? Por que o preço dos aluguéis vai baixar? Porque milhares de pessoas mortas, casas vão estar vazias, isso vai acabar facilitando, não é isso? Para aquelas pessoas que pagavam aluguéis e que precisavam, então, pagar um preço um pouco menor. Então, como é que vai ser esse mundo pós-pandemia? Relativa melhor na qualidade de vida, salários maiores, oferta de terra, muita gente morreu, vai ter terra para ser agricultável aí, não é isso? Aluguéis mais baratos, incentivo à inovação tecnológica. Por quê? Se tem pouca pessoa no campo agora, porque morreu muita gente, precisa produzir de alguma forma ou de outra. Isso vai incentivar, então, inovação tecnológica. Cidades mais limpas, por quê? Porque eles sabiam que era sujeira? Como eu disse, não. Está mais ligado, então, à questão do cheiro ali, mas isso vai acabar ajudando de forma indireta, né? E temos também aí um ponto crucial, que é o abalo da supremacia da Igreja Católica, né? Por quê? Porque a Igreja Católica não só não conseguiu prever a pandemia, como as pessoas que buscavam a Igreja para tentar encontrar uma solução não encontravam, não é isso? Então a ciência ela acaba surgindo aí no renascimento científico, posteriormente, que a gente vai ver, como forma de dar solução
a esses problemas que a igreja não pôde dar durante esse período. Isso na visão daquelas pessoas daquela época. Beleza? A gente finaliza, então, a parte aqui que envolve a pandemia da peste negra. Para vocês terem ideia, então, que o mundo pós-pandemia, para aqueles que sobreviveram, acabou sendo positivo, né? Isso apesar de milhares de mortes. E a gente precisa ver agora como vai ser o nosso mundo pós-pandemia do coronavírus, né? Que, aliás, a gente está meio distante desse mundo pós-pandemia, porque ela está muito presente ainda em nossas vidas. A gente inicia aqui, então, a famosa também e muito esquecida aí, durante bastante tempo, gripe espanhola. E temos uma imagem aqui de pessoas de máscara aí durante a gripe espanhola. Nós estamos falando aqui desse período, que é o século XX já, início da Primeira Guerra Mundial, não é isso? Então, entender o contexto histórico, saber que a gente vem no período aí de exploração imperialista, não é isso? Nós vamos vir daquele período em que a Primeira Guerra Mundial vai se instaurar lá nos Balcãs, com a morte de Filipe Ferdinando. Tudo isso está acontecendo. Vocês estudam isso muito bem, não é isso? Quando fazem um pré-vestibular, quando fazem o terceiro ano, lá no nono ano também, que é a Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu ali a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu nesse início aí? Nós temos uma grande pandemia aqui, vocês vão ficar assombrados com o número de mortos. Matou muito mais do que a própria guerra, né? E ela acaba sendo esquecida, não está nos livros de história. Por que não está? Só Deus sabe. Talvez agora com a pandemia do coronavírus, eles voltem a citar, ou comecem a citar, na verdade, a pandemia da gripe espanhola. E aí você fala, pô, gripe espanhola, obviamente que ela surgiu na Espanha, né? Não, a gente vai falar disso daqui a pouco. Muito bem, a gripe espanhola, então, ela tem um sentido viral aí, né? É o vírus da influenza, o H1N1, não é isso? Ele acabava não causando os sintomas da gripe comum, né? Temos aqui uma infecção dos pulmões, dificuldades respiratórias, então sintomas, sangramento pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos, não é isso? Então, faltava oxigênio no corpo das pessoas. Relatos da época aí que as pessoas caíam de manhã de cama e à tarde já estavam mortas. É claro que não era sempre assim, né, galera? Nós estamos falando aí de um período de incubação, digamos assim, né? De cerca de 7 a 15 dias para as pessoas, a maioria das pessoas virem a óbito. Os primeiros casos, então, foi na Espanha? Não foi na Espanha. Os primeiros casos aconteceram, então, segundo pesquisas históricas, nos Estados Unidos da América. Então, os indícios mostram que esse vírus surge ali na região do Kansas, não é isso? Por quê? Porque é lá que no dia 4 de março de 1918, temos um soldado da base de Fort Riley que vai acabar ficando de cama durante um período, com sintomas fortes de gripe, e logo naquela semana, 200 soldados acabam cometidos também daquela forte gripe que eles acreditavam, não é isso? 14 dias, galera, mais de 1.000 militares foram parar em hospitais. Por quais motivos? Primeira coisa, essas bases militares, elas não eram tão limpas assim, elas eram extremamente apertadas, não é isso? A questão da circulação de ar era complicada, isso acabava facilitando a transmissão desse H1N1, que ficou conhecido como gripe espanhola. E por que, então, gripe espanhola? Eu coloquei no slide para você até entre aspas, gripe espanhola. Por quê? Porque ela não surge da Espanha. Só que a Espanha, galera, era um dos poucos países da Europa, primeiro, que estava neutro na guerra e que tinha, digamos, uma imprensa livre para poder relatar os acontecimentos, né? Então, a imprensa espanhola foi uma das primeiras a começar a relatar os casos de gripe, que ficou conhecido como gripe espanhola, porque lá foi o primeiro lugar a ser falado sobre ela, certo? Então, ela acabou tomando esse apelido de gripe espanhola, mas, na verdade, a gripe, tudo indica que a gripe seja americana, não é isso? Nos Estados Unidos, por que não se podia falar da gripe? Porque havia censura, galera. Entenda o seguinte, o momento é de guerra, né? Você precisa vencer a guerra, o caos está instalado. E aí, de repente, você vai falar com a sua população, com os seus soldados, vem assim, tem um vírus mortal rolando aí entre a gente, né? A gente está indo para a guerra, mas, na verdade, a gente pode acabar morrendo antes dela, de gripe. Pô, você vai fragilizar o soldado que já está psicologicamente não muito bem para uma guerra. Então, censura tudo isso, não só nos Estados Unidos, né, galera? Outros países europeus também vão acabar abafando a situação da gripe espanhola para poder impedir que os soldados ficassem ainda mais fragilizados. Só que não vai ajudar em nada, né? Quando você esconde, você não consegue tomar medidas preventivas.
Se você não toma medidas preventivas, o vírus se espalha rapidamente e milhares de pessoas vão acabar chegando à morte, né? E o outro problema aí que envolve dar apelido essas pandemias. A Covid-19, por exemplo, algumas pessoas começaram a chamar de gripe chinesa, de vírus chinês, né? Só qual é o problema disso? Igual a gripe espanhola. Pô, todo mundo vê gripe espanhola, já imagina que é a Espanha. A imagem do país fica manchada. E aí, quando isso acontece, os países, quando começam a perceber que tem algo de errado, começam a esconder para não aparecer para o mundo inteiro que foi um vírus como se fosse criado lá, para criar-se teorias a respeito disso. Então, é muito importante, galera, que não se apelide, não é isso? Essas pandemias lá no seu local de origem, justamente para que os países não fiquem com medo de relatar para o mundo inteiro quando isso acontece. Beleza? E aí, vamos lá, o efeito devastador da epidemia mundial de 1918. Galera, olhem para esse gráfico. Prestem bastante atenção nesse gráfico. Nesse gráfico, nós temos aí essas barrinhas com o número de morte. Não é isso? E aí, você vê aqui, de 1910 até mais ou menos 1918, a média de morte ali, como é que está ali, em cerca de 2 milhões, não é isso, por ano. Quando chega em 1918, olha esse topo. Olha o tanto que atinge, 50 milhões de mortos. E aí você avança um pouquinho ali, ó, para Segunda Guerra Mundial. Primeiro, esse que está em verdinho é a Primeira Guerra Mundial. Quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial? 8,5 milhões. 8,5 milhões na Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, que foi censurada, que foi escondida, 50 milhões de mortos. Isso porque foi escondida, porque ninguém podia saber a respeito dela para não prejudicar a guerra. Matou muito mais. Matou mais, inclusive, do que toda a... Mentira, que toda não, mas durante parte ali da Segunda Guerra Mundial, que somando tudo foi 60 milhões, mas em um período só, em um curto período, a gripe espanhola atingiu um pico de 50 milhões de mortos. Então, ou seja, essa censura não é positiva. Essa censura, ela, na verdade, censura de qualquer forma não é positiva. Né? E essa, então, acabou prejudicando ainda mais. Agora, galera, mais uma vez, mais um questionamento. Uma pandemia que levou a 50 milhões de mortos, é claro que isso é estimativa, mais uma vez, e não está nos livros de história, tem que estar. Tem que estar inserida lá, e a gente vai lutar para que isso aconteça a partir desse próximo ano. Beleza? Vamos dar prosseguimento. A gripe espanhola no Brasil. Chegou aqui também. Chegou o nosso digníssimo Brasil. E a gente estava preparado? Adivinha se a gente estava preparado? Óbvio que não. Óbvio que não estava preparado. Então temos aqui matéria do jornal Gazeta de Notícias. O Rio é um vasto hospital. Como é que essa gripe espanhola, então, chegou ao Brasil, galera? Nós temos essa gripe chegando aqui através de um navio britânico conhecido como Demerara, não é isso? Ele veio de Lisboa, em Portugal, e ele simplesmente vai desembarcar pessoas infectadas em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Pega o litoral do Brasil e entrega vários infectados. Claro que falando entrega, galera, falando que pessoas infectadas estavam ali dentro, não foi proposital, né? Mas isso acaba acontecendo. E aí tem uma frase bacana, marcante aí, de um senador federal, Jerônimo Monteiro, capixaba, a respeito da gripe espanhola aqui no Brasil, que eu fiz questão de colocar ela aqui para vocês entenderem o tamanho e o impacto dela no nosso país aqui, né? Então, olha só o que Jerônimo Monteiro disse. Esse grande flagelo parece zombar da fortaleza física do homem e deixa como rastro um mundo extraordinário de mortos e um exército de combalidos entregues à fraqueza, ao depauperamento e à quase invalidez. Essa é uma afirmação aí do senador Jerônimo Monteiro. Por toda parte, pânico, horror, morte. Mais uma frase de um deputado aí. Temos aqui também esse gráfico com o número de mortes da pandemia da gripe espanhola no estado de São Paulo. Eu estou falando de uma gripe que simplesmente levou à morte de 35 mil brasileiros. Professor, é pouco. Covid-19 já está com 88, quase chegando a 90, não é isso? Não é pouco, coisa nenhuma. Primeiro que a população da época era muito menor do que a dos dias de hoje, não é isso? Está falando de 100 anos atrás, né? E o impacto foi gigantesco naquele momento para o Brasil, inclusive levando à morte de uma personalidade importantíssima, né? A mais importante, que é o presidente do país. Então, em 1918, galera, nós temos a morte
de um presidente, a morte de Rodrigues Alves, presidente eleito. Professor, mas Rodrigues Alves governou lá atrás e ninguém falou de morte, não. Ele já havia sido presidente, na verdade, e ele estava se reelegendo, não se reelegendo de maneira direta, não, galera, porque isso não existia, tá? Depois de algum tempo, ele se candidatou novamente e venceu. Só que ele acabou ficando espanholado, né, como eles chamavam na época. Então, nós temos o presidente pegando a gripe espanhola e ele vai acabar falecendo durante esse período. Então, olha o tamanho dessa gripe, olha o tamanho do impacto que ela causa, não é isso? E a importância que ela tem. Ela precisa estar no seu radar aí de estudo para o Enem, galera. Beleza? Quem vai assumir, então? Delfim Moreira, que era seu vice-presidente. Ele vai assumir, vai ficar um período curtíssimo no poder, até que acontecem novas eleições. Data de falecimento, então, 16 de janeiro de 1919. Temos a morte de Rodrigues Alves. Outro personagem importante que morreu em gripe espanhola foi o sociólogo que vocês estudam ali com o professor Douglas Marraque, Max Weber, não é isso? Uma das trincas ali da sociologia que vocês estudam junto com Durkheim, junto com Marx. Ele foi um dos mortos também acometidos pela gripe espanhola de 1918. E aí, galera, os milagres da cura, os tratamentos infalíveis que vão acontecer aí durante esse período. Como eu disse, para tudo quanto é canto, existe tratamento infalível, não é isso? Existem tratamentos que não têm comprovação científica, muitas vezes. Então, olha só, nos jornais, nós temos ali diversos leitores que indicavam diversos medicamentos, né? Pitadas de tabaco, bala de erva, não é isso? Tônicos, queimar alfazema, incenso. Inclusive, um ficou famoso. Presta atenção aí. São Paulo, particularmente São Paulo, espalhou-se outro tratamento. Opa, coloquei no dedo que passou. Uma mistura que envolvia cachaça, mel e limão e prometia curar a infecção. Galera, não sei se vocês estão vendo na câmera aí. Eu acho que estão, né? Desde o início, assim, o que o professor está fazendo com uma garrafa, com uma coqueteleira no canto, né? Essa coqueteleira está aqui para dizer para vocês que a gripe espanhola, dentre seus milhares de coisas negativas que veio, ela trouxe, né, a famosa caipirinha, não é isso? Então, a caipirinha famosa no Brasil inteiro. A pessoa, quando vem aqui, a primeira coisa que pede uma caipirinha, um estrangeiro, é isso. Tudo indica, né, que ela acabou surgindo aí durante o período da gripe espanhola como um desses milagres de cura da gripe. Beleza? Rolou quarentena? Rolou quarentena também. As autoridades brasileiras demoraram aí para colocar essa quarentena em prática, mas essa quarentena rolou, ela existiu, só que não de maneira muito eficaz. Não é isso, galera? Inclusive, os estudantes foram todos aprovados aí na cidade do Rio de Janeiro para evitar que esses moleques voltassem para a escola, se contaminassem, não é isso? E levassem para casa, matassem mais pessoas. Todos acabaram aprovados durante esse período. Galera, finalizamos aqui o conteúdo, a aula, então. Coloquei para vocês aqui as fontes e agora a gente vai realizar alguns exercícios, não é isso? Algumas questões aí de nível Enem, para vocês entenderem, para vocês praticarem se de verdade entenderam o conteúdo, não é isso? Então vamos comigo. Primeira questão aí, Mackenzie. A peste negra dizimou cerca de 1/3 da população europeia. As revoltas camponesas, ocasionadas pelo precário equilíbrio da produção agrícola e a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, foram responsáveis pela, ou seja, a peste negra e diversas outras questões que estão no enunciado, foi responsável pelo quê? Pela formação da sociedade feudo-clerical? Foi isso? Formação da sociedade feudo-clerical? Pela crise do mercantilismo econômico ali do final da Idade Média? Pelo fortalecimento da nobreza em detrimento do poder real? Pela aceleração da crise do absolutismo depois, não é isso? Pela crise do feudalismo e consolidação do poder real. Alternativa correta, então, galera, vocês acham que é o quê? Vou dar aí 2 segundos, hein? Vocês juntariam o quê? Escrevam aí, comentem ou no Facebook, ou então no YouTube, comentem o que vocês acham que é a resposta correta para essa questão. Não fique com medo, não, quero ver comentário. Então, vamos lá, a resposta correta é a letra E. Letra E é a resposta correta. Pela crise do feudalismo e consolidação do poder real.
Então, a peste negra, juntamente com outras questões aí, não é isso? Revoltas camponesas, a questão dos problemas agrícolas, Guerra dos 100 Anos, vai enfraquecer o feudalismo e vai consolidar o poder dos monarcas. Resposta correta, letra E. Vamos lá para a próxima questão. Eu ainda tenho uns 5 minutos, não é isso? Consigo concluir, então. Mais uma questão, essa questão do Enem, galera. Importantíssima aí. Questão do Enem sobre a peste negra. Quero que vocês já vão fazendo de cabeça aí para colocar a resposta correta nos comentários. A peste negra dizimou boa parte da população europeia. Com efeito sobre o crescimento das cidades, o conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas, cobertas com terra, e assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais ainda. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante o século XIV, sugere que... Então, é uma questão interpretativa. Hein? O que esse texto está sugerindo? Letra A. O flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Letra B. A igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. Letra C. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas. Pô, gente, vítima pouco, estou falando que morreu 1/3 da Europa. Esquece essa alternativa. Letra D. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Queda demográfica antes da peste? Não, está errado. Letra E. O drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Também não. Qual a alternativa correta, então, para essa... Ih, eu já cliquei na resposta. Nem deu tempo de vocês chutarem aí. Chutarem não, né? Depois dessa aula não tem que chutar, né? Tem que ir com certeza. E com certeza a alternativa correta é a letra A. Então, a peste negra ela foi associada ao fim dos tempos. Acho que dá tempo para a última questão, não dá? Vamos lá, então. Última questão, hein? E aí, eu acredito que tenha surgido dúvidas durante a aula, como eu disse. Mandem essas dúvidas aí nos comentários, que o professor Gigi está anotando todas elas, para que a gente possa, então... eu vou tirar todas essas dúvidas para você no nosso Instagram, @CursoAproveste. Beleza? Então, vamos lá. A pandemia conhecida como peste negra assolou a população europeia no século XIV e, junto com grande revolta camponesa que ocorreu nessa mesma época, compôs o cenário da chamada crise do século XIV. Sobre a peste negra, é incorreto afirmar. Resposta errada. Qual é a resposta errada que devemos marcar como correta? É isso? O agente biológico causador da peste era o bacilo Yannissia pestis, que foi transmitido inicialmente aos humanos por ratos e pulgas. Tá certo. Então, não é a alternativa certa. A peste causou enorme mortandade na Europa, dizimando 1/3 da população europeia. Também tá certo. Letra C. As causas da peste não foram explicadas do ponto de vista biológico. Na época, porque o conhecimento científico ainda não havia se desenvolvido com precisão. Tá correto também. Letra D. A peste era chamada de negra por ter se disseminado na Europa através da grande migração de negros africanos durante o século XIV para o território europeu? Nada a ver. Então, como está pedindo a resposta incorreta, vocês vão marcar a letra D como resposta correta. Beleza, galera? Muito obrigado. Foi fantástico a aula de hoje. Tá? Espero que tenha sido fantástico para vocês, como foi para mim. Um grande prazer, então, estar ministrando aula para alunos não só da Proveste, como outros alunos que se inscreveram via o site da Novo Milênio. Nossas redes sociais estão aí. A matrícula, só entrar em contato conosco através das redes sociais, tá? Se tiverem interesse. Então, @CursoAproveste e @Faculdade Novo Milênio. Muito obrigado. Se cuidem. Fiquem com Deus. E nos vemos em breve. Lembrando que a programação segue hoje, não é isso? Nós vamos ter agora uma mentoria aí com a Faculdade Novo Milênio e, posteriormente, nós temos aula com o professor Wagner, aula de matemática com o professor Vagão, um grande monstro da matemática aí. O cara sabe muito, galera. Encerramos, então? Finalizou? Beleza, galera? Fique com Deus, então. Forte abraço. Se cuidem. Beijão.